Tem tônico para tudo que tu imagina. Cachaça dessa aí, em cupuaçu, Viagra natural. Exemplificar como era uma escravidão disfarçada, né? Olha essa aqui vista da floresta. Prato típico aqui de Manaus. Tá pensando o quê? Manaus também tem praia. Olá, estamos aqui em Manaus, a capital do Amazonas. Por falar em capitais, essa aqui é uma série que eu estou visitando as 27 capitais do Brasil. Manaus é a minha 7ª, então já tenho uns vídeos aqui e a playlist com os vídeos que eu fiz em Palmas, Cuiabá, Brasília, Goiânia e também Boa Vista e Recife. Então aqui seria a minha 7ª e enquanto eu vou postando mais vídeos, eu vou incluindo na playlist aí. Então Manaus ela foi fundada em 1669 pelos portugueses. Era tipo uma vila perto da Fortaleza do Rio Negro que tinha naquela época. Mas virou só uma cidade oficialmente de fato em 1848. Aí Manaus então ela é a maior cidade da região norte e ela é a 7ª maior do Brasil. Para ter uma noção de como que ela é grande, Amazonas inteiro tem 4,2 milhões de habitantes. Amazonas que é o maior estado do Brasil em território. E Manaus, né, que é um pedacinho dele, tem metade disso, mais ou menos 2 milhões e 100. Então realmente é muito grande aqui Manaus comparado ao resto do Amazonas, que é bem pouco povoado. Mas então como é que pode que uma cidade que nem é tão antiga assim, né, não tem nem 200 anos de história como cidade, ter chegado a já mais de 2 milhões de habitantes? O que explica isso foi o auge do ciclo da borracha. Descobriram aqui dos seringais, né? O seringal que extraía o látex, que fazia a borracha. Então o mundo todo precisava comprar aqui a borracha aqui de Manaus, da região. Então aqui cresceu muito. A cidade viveu um período assim, um auge mesmo. Se não me engano era a mais rica, ou uma das mais ricas do Brasil. Tanto é que ela foi a primeira cidade assim, a ter energia elétrica no Brasil. Então era uma cidade assim que inovava mesmo. Ela é conhecida como a Paris dos trópicos por isso. As coisas que vinham lá fora, como Paris, por exemplo, era uma cidade que inventava moda, digamos assim. Então as coisas saíam de Paris e iam ao redor do mundo. Manaus era a mesma coisa. Aqui as coisas vinham assim, as tecnologias, as modas vinham para Manaus, daqui de Manaus que partiam para o resto do Brasil. Então aqui era conhecido como Paris dos trópicos por isso. É uma coisa que especifica bem como que aqui as coisas iniciavam no Brasil por aqui, é esse calçadão aqui. Se for pensar, né, parece que aqui está imitando Copacabana, mas é bem ao contrário. Aqui surgiu antes de Copacabana. Então esse tipo aqui de pedra, ele é bem comum em Portugal. E é por isso ele veio de Portugal para cá, uns anos antes do que foi feito em Copacabana. Então esse seria um monumento que exemplifica bem o período da riqueza de Manaus. Monumento de abertura dos portos, quando eles começaram a exportar a borracha para o mundo. Então ele foi erguido esse monumento em 1866, justamente que estava começando o período da borracha aqui em Manaus. Aí tem 4 lados, ó, América, África, lá atrás tem Europa, e ali tem Ásia. Então especificando os 4 continentes que era exportada a borracha para eles. É interessante aqui, cada continente tem uma figura representando. Aí tem na África o garoto segurando o marfim, né, dos elefantes. Na América tem ali uma cobra. A Europa não identifiquei o que seria. E na Ásia é um tigre. Bom, então, por que teve o auge, né, e agora a queda? A história é a seguinte, né? O auge se deu por causa que só tinha aqui, né? Então, por exemplo, fazer pneu, tudo que é pneu, todos os carros do mundo, era feito com a borracha daqui. Só que parece que no início do século XX, o inglês, a história é essa, né? Dizem que foi um inglês que pegou umas mudas aqui das seringueiras, né? Da árvore, e plantou em outro lugar, não sei se na Europa, em outro lugar, não sei. E parece que, então, no Brasil aqui acabou perdendo a exclusividade da borracha. Então isso começou o declínio, né, desse período da borracha aqui em Manaus. Então esse é o imponente Teatro Amazonas. Esse teatro
todo, não é que foi feito para imitar a Europa. Ele foi todo feito com peças da Europa. Então ele é praticamente vinha as peças de navio e foi montado para cá. Dá para ver um pouquinho, mas essa cúpula, né? Ela é nas cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo e azul. Ela foi feita depois. Parece que o governador aqui dizia que faltava alguma coisa do Brasil aqui no teatro, estava muito europeu, etc. E aí mandou construir essa cúpula em cima do teatro. E por que fizeram esse Teatro Amazonas aqui? Eu falei do auge da borracha aqui, né? Que Manaus é uma cidade bem rica, mas assim, a grande maioria dos ricos aqui não eram brasileiros, eram europeus. Tinha americanos, tinha russos, mas a maioria era elite de franceses, alemães, ingleses. Então esse pessoal aí, né? Ele, como na Europa, a elite gostava de ter essa cena cultural, né? Óperas, teatro, etc. E eles queriam, já que eles ficavam um tempo aqui, moravam aqui, ou passavam grandes temporadas do ano aqui, cuidando dos negócios deles, né? Então eles queriam que tivesse essa parte cultural europeia aqui no Brasil também, aqui em Manaus. E por isso foi feito o Teatro Amazonas. Começou a construção em 1881 e só foi finalizado em 1896. Então foi meio que irônico. Justamente quando o pessoal aqui começou a sair, né? Que começou a ter a queda do período da borracha aqui em Manaus, foi feito esse teatro. Então, digamos que o europeu que passou 30 anos com o negócio aqui, talvez ele pouco usufruiu aqui do Teatro Amazonas. Para visitar, é só visita guiada, é barato, R$20 a inteira, 10 a meia, e para quem mora no Amazonas é de graça. Então, muita gente que mora aqui na cidade, isso é bem comum, né? Não visita as coisas da cidade, visita só de fora. Então, para quem mora aqui em Manaus, no Amazonas, é gratuito o Teatro Amazonas. Por fora ele é bonito, assim, né? Normal, não é nada esplendoroso. Bonito para a construção da época, mas por dentro, falam que por dentro que é o grande diferencial dele. Olha só, o teto é como se fosse a base da Torre Eiffel. Bacana aqui, para tu ver como que é que foi pensado mesmo o molde europeu. Aqui tens exemplos dos grandes artistas, né? Mozart, Beethoven, isso aqui Vicente. São vários, todos esses pilares têm alguma coisa de um músico, artista. Antigamente, os mais ricos ficavam ali em cima. Não só aqui, em qualquer teatro do mundo, que era para tipo ser vistos e tal, para dizer, ó, eu sou rico e tal, então ficar ali em cima, num lugar, seria como se fosse um camarote, e aqui embaixo seriam ingressos mais baratos. Mas hoje é o contrário, como aqui tem melhor vista, aqui é o mais caro o ingresso, e lá em cima hoje é mais barato. Ou chegavam atrasados, ou não tinham condições financeiras para pagar mais caro para sentar lá em cima. O pretendente dela fazer um gesto, o pai aceitar esse gesto e se encontrar com esse rapaz, com esse senhor, em um lugar específico do Teatro Amazonas para eles negociarem o casamento daquela moça. Além dele ser o mais bonito, ele também tem uma das melhores artes. Isso devido ao formato do salão. Esse espelho, o nome dele é Espelho da Verdade. Por quê? Ele é feito de cristal. E uma das características do espelho de cristal é não distorcer a imagem. Só passava os balões da borracha. Então eles passavam, se olhavam, percebia a sua nobreza, a sua elegância, e dizia que só quem era nobre aparecia no espelho. Tanto que no sábado, às 11h30 mais ou menos, o Barão da Borracha só bateu todos os caminhos de participantes que viam aí esse salão. Os músicos sempre eram juntos, lá em cima ou lá no fundo do alto. Essa aqui é a maquete do teatro feita de Lego. Feita de Lego. Dá pra ter uma noção da cúpula. Tem a ver com a bandeira do Brasil. Então aqui ficavam as moças olhando pro outro lado lá. E se alguém, um carinha fazia pretendente fazia um sinal pro pai dela, ele combinava encontro lá no espelho que foi falado antes. Tinder da época. Aqui é a representação de como é que era o camarim dos artistas bem naquela época. Como é que era o vestido das baronesas antigamente. Imagina o calor de Manaus
andando com essa roupa aqui. É esse vestido aí, a parte engraçada da história. As baronesas, né, que mandavam lavar o vestido, elas preferiam mandar até Paris para lavar o vestido no Rio Sena do que no Rio Negro aqui. Então ficava tipo, demorava 6 meses entre ir, ser lavado lá e voltar. Então imagina que tinha poucos vestidos, como é que seria o cheiro usar isso aqui por uns 4, 5 meses até mandar lá e voltar. E a cor rosa, ela tem uma explicação, tá? Como que Manaus é muito quente, decidiram pintar dessa cor, que a rosa seria algo que não absorvia o calor, repelia o calor. Então por isso que foi escolhido a pintura na cor rosa, já antigamente, lá atrás. E outra coisa que o Guia falou, né, que eu falei que os europeus, né, que queriam esse espaço, usufruíram um pouco dele, porque logo que acabou o auge da borracha, eles foram embora. Isso aconteceu que o teatro ficou abandonado por muitos anos, desde 1930 até mais ou menos década de 70, que teve polo industrial de Manaus, né? E quando começou essa Zona Franca de Manaus aqui, que teve mais investimento na cidade, etc. E aí que voltou as obras para restaurar o Teatro Amazonas. Por muito tempo ele ficou abandonado, caindo aos pedaços mesmo. Tinha mato dentro, por fora, assim, tava bem feio. Então aqui do ladinho do Teatro Amazonas tem a Igreja de São Sebastião. Dá para ver que ela tem só uma torre, né? E aqui estavam construindo a outra, dá para ver que eles iam fazer a outra. A lenda diz que foi bem no período que reformaram, que acabou, né, o auge da borracha. Então meio que faltou dinheiro para acabar a outra, e acabou ficando com só uma torre. Então aqui bem atrás do Teatro Amazonas tem o Palácio da Justiça, aqui do Amazonas. Então outro prédio importante aqui no centro de Manaus. Tem um restaurante bem famoso aqui de Manaus, o Tambaqui de Banda. O forte aqui é o Tambaqui de Banda, que é um peixe, né, recheado e tal. Só que isso aí eu comi em Boa Vista, então eu vou pegar uma coisa, até que também é muito, para uma pessoa só é muito. Vou pegar isso aqui que eu achei diferente, ó, caboclo enrolado, banana, recheado de pirarucu seco, refogado e com cheese. Vou pegar esse caboclo enrolado e um caldi tambaqui. Vem bem pouquinho mesmo, é uma entradinha, mas vai ser enche barriga. Não enche barriga, mas é bem bom, eu gostei bastante. A gente tem um caldinho aqui de tambaqui, muito bom. E aqui é um guaraná típico aqui de Manaus, Baré. Aqui no centro histórico tem várias dessas casinhas coloniais bem reformadas e pintadas, coloridas. Aqui tem vários barzinhos, né? À noite tá cheio de gente aqui. Bar do Armando, Zacacá da Ivete, tem vários lugares aqui. Barzinhos, sorveterias, aqui bem pertinho do Largo São Sebastião. Aqui em Manaus, no centro, eu percebi que tem vários prédios assim, com pinturas do lado, como tem muito em Goiânia, BH, São Paulo, aqui também tem. Então aqui bem no centro, temos a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição. Ela foi inaugurada, né, em 1877 e consagrada como catedral em 1892. Então essa é a principal igreja de Manaus hoje em dia. Não é brincadeira o calor de Manaus. Estou aqui 1 da tarde, assim, deve ter uma sensação de uns 40 graus, porque eu estou derretendo no sol. É muito, 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 muito quente. Olha só, relógio municipal. Isso aqui é uma coisa muito europeia, assim, esse estilo de arquitetura. Tem mais uma praça bonita, Praça da Matriz. Aí tem ali um chafariz bem bonito na frente da Igreja Matriz, então. Olha só, bonito isso aqui, hein? Show de bola. Aqui devia ser um hotel bem chique no passado. Não tem o nome aqui, mas pelo estilo dele, devia ser para ricaço. Tem um chafariz bem bonito aqui também, nessa praça. O exemplo de como as coisas vêm de fora, ó. Francis Norton Limited Engineers, Liverpool. Então isso aqui veio da Inglaterra. Essa peça aqui, então, do coreto, tudo de fora. Veio de Liverpool.
Essa é a Praça Dom Pedro II, então ela é bem bonita, mas ela tem uma conotação negativa na história. Ela foi o pelourinho, né, da época da escravidão. Aqui também, embaixo dela, é uma urna funerária para indígenas. Tem vários indígenas enterrados aqui embaixo dessa praça. Então aqui dá pra ver, ó, essa parte ali fora de outra cor, era tipo um buraco aberto das urnas e foi tampado. Aí ficou com essa cor diferente aí. E tem vários lugares assim nessa praça que tem esse redondo assim, diferente. Agora a gente vai em direção ao Mirante do Rio Negro, que é pra lá. Essa parte da cidade tem várias casinhas históricas. Perto da Praça Dom Pedro II ainda tem o Mirante. Olha só que vista, imagina tomar uma cerveja com um rio ao fundo. Então, essa aqui fica no ladinho do Mirante, tá? Um pouco antes de ir pro Mirante. Dá pra ver, ó, a ponte lá atrás. Acho que deve ter um baita pôr do sol aqui, de tarde. Pelo que eu entendi, não precisa pagar nada não. Tem restaurantes aqui. E aqui o Mirante é gratuito, então. Dá pra ver os barcos. Ali o pier. E aqui toda a vista do Rio Negro, com a ponte do Rio Negro lá no fundo. E lá tem uma parte da cidade também, mais uns bairros também ali. Olha que bacana, tem essas cadeiras aí reclináveis. Aí tu consegue ficar aí relaxando e na vista pro rio. Igarapé é o que? Tipo um afluente de um rio assim? Isso, esse é um pedaço de rio que passa por dentro da cidade. Ah, então ele vem recolhendo todo tipo de lixo de dentro da cidade. Ah, por isso tá meio sujo ali. Isso. Então aqui, daqui pra dentro que começa a Zona Franca de Manaus. Isso, aí já começa o distrito industrial de Manaus. O inocente está pagando. Chegamos aqui ao Museu da Amazônia. Então vamos para essa direção aqui. Aqui andando um pedacinho, comecinho da floresta amazônica. Aqui são várias trilhas. Daí eu escolhi uma principal que tem mais atrações, que vai até a torre também. Será que a gente encontra uma cobra aí? Um bicho venenoso? Dizem que não, mas vai saber. Aí tem também uma exposição de algumas fotos aí da floresta. Aqui, os rituais indígenas aqui da Amazônia. Uma grossura. Essa aqui é Viúva Negra, tão temida. E assim. Essa aqui é uma filhote. Chega a quantos? 30 centímetros. Sim. Ela é conhecida como a maior aranha do mundo. Mas Meu Deus. foi incrível que parece uma aranha completamente inofensiva. Golias, Ela entendi o come nome. apenas ratos, baratas. Casa das Serpentes. Isso deve ser legal. Cascavel de 4 ventas, o nome dessa bichinha. Cobra cipó. Em cima, né? Então esse é o ápice do Musa. A torre. Várias escadas lá em cima, tem uma bela visão na floresta. 59, 60, 61, 62, 364, 65. Eu tenho mania de contar degraus. 66, 67. Eu tô ofegante. É degrau, hein? E vai longe. Aqui a gente tá agora no segundo ponto de Mirante. Agora sim, tá bem no topo das árvores, um pouquinho acima delas, algumas. Aqui explica que o crescimento das plantas vem com a briga pela luz do sol. É por isso que algumas têm a cor verde mais fraca e outra mais escuro. É por causa disso. Depois de tanto subir, chegamos ao topo da torre então. Olha só que vista da floresta, do topo da torre.
Um videozinho 360 graus para vocês. Lá no fundo dá para ver cidade de Manaus e um pedacinho do rio. Aqui, ó, aqui também tem. Isso aqui é um spoiler, né? Vou passar 3 dias na floresta. Vou fazer um vídeo específico só disso, dessa viagem, que eu vou entrar na floresta e tal, experiências. Então vai ser bem mais imersivo do que aqui. Mas já dá para ter uma noção da imensidão da Amazônia. Na academia eu tenho fama de que não malha a perna, mas aqui, ó, viajando e malhando. Aqui Palmeiras é uma árvore só nacional e continental, né? Ela não é mundial. Trepadeiras. Essa aqui eu conheço bastante dessa espécie aqui, hein? Conheço várias. Então essa parte fica o aquário, o lago e o orquidário. Aqui nas orquídeas, minha mãe é do Araquim. Ela ia querer vir só pra isso aqui, nas orquídeas. Então aqui o aquário. Os peixes enormes aí. Será que o reflexo da água é tão grande assim? Olha só a cara dele, ó. Oi. Diz aos seguidores do Wander pelo mundo. Não quis, ignorou. Estrelinha. Um peixe estrelinha. Tem olho azul. Esse é um peixe europeu. Ele, olho azul, vem lá da Polônia ou da Alemanha. Então esse é o lago das Vitórias Régias. Que massa, diferente. Parece que é várias folhinhas, aí enche todo o lago. E ali as Vitórias Régias. Tem uma flor no meio. Bem grande mesmo, né? Essa espécie. Como é que é o nome desse parque aí? É Parque do Gigante. Parque do Gigante? É, tá aqui, ó. Show de bola. Eu tive em Boa Vista, tem um assim parecido, só que esse aqui acho que é maior. Agora indo sendo na noite aqui em Manaus, sexta-feira, parece que tem uma coisa do boi caprichoso. Aqui tem o boi caprichoso, o boi garantido, que é um festival em Parintins, né, bem famoso. Mas aqui em Manaus, mesmo não sendo aqui o festival, eu vi muita gente com camisa do boi, dos 2 bois no caso, né, o garantido e caprichoso. Aí parece que agora tem hoje um show, a sexta-feira, no Largo São Sebastião, do caprichoso. E amanhã, sábado, do garantido. Não sei o que é. Vamos ver como é que é esse evento aí. Bom, então, iniciando agora mais um dia aqui em Manaus. Vamos parar um lugar para tomar um café e depois vamos ir a 2 prédios históricos aqui do centro da cidade. Estou aqui metendo um pisca-boquinho, prato típico aqui de Manaus, uma batida de taperebá, sei lá o que é isso. É um pão, aí tem queijo coalho, presunto, banana. Embaixo da laranja é tucumã, que seria algo parecido com um pequim de Goiás, assim, a textura e o gosto. Então aqui do lado da Praça da Polícia tem o Palacete Provincial. Então aqui era uma antiga guarda policial, 1876. Aí explica a Guerra dos Canudos, que foi aqui perto, acho que no Pará, se não me engano. Que explica na conquista do Acre. A atuação aqui também. Então aqui também se serviu como presídio por um tempo. A Porta de Montacelas. Será que era assim pequeno? Parece aquela solitária dos filmes
de cadeia americano, né? Então aqui parece que foi por um tempo sede do governo do estado e depois foi um quartel da polícia militar, então, aqui do Amazonas. No geral, o centro de Manaus, a maioria dos prédios estão bem conservados, mas alguns estão abandonados e bem precários. Centro Cultural Palácio Rio Negro. Então, essa belíssima fachada do Palácio Rio Negro e a bandeira do Brasil e de Amazonas à frente. Então aqui já foi uma residência desse Carl Valdemar Scholz, que era um cara um dos seringalistas, né, que tinha os seringais, e depois ele foi sede do governo do Amazonas. É que seria uma casa super luxuosa para a época, sem dúvidas nenhuma. Exposição Manaus e Legado Histórico e Cultural. São fotografias aqui. Tambaqui. Esse aqui foi a cheia histórica de 2012. E um boto. Esse aqui que é o tal do tucumã, que veio no X-Caboquinho, então, que eu comi hoje de manhã. Então, essa aqui é a vista para o jardim do Palácio Rio Negro. E também a parte externa do palácio. É realmente muito bonito aqui, tanto por dentro e por fora, o Palácio Rio Negro. Bom, como viram ali, né? Aqui já foi sede do governo do Amazonas e também foi a casa, primeiramente foi a casa de um seringalista alemão. Então esse é um dos problemas que teve por conta da borracha aqui em Manaus. Manaus cresceu por causa da borracha, né? Só que teve um problema, que esses seringalistas, né, esses caras com grana que investiam aqui, que eram donos dos seringais, esses caras não eram brasileiros. A grande maioria deles não era brasileiro. Era tipo alemão, inglês, americano, francês, etc. E esse pessoal aí, quando acabou, né, o auge da borracha, eles foram embora. Então, o dinheiro que foi produzido aqui em Manaus, né, que exportou para o mundo inteiro a borracha por décadas, acabou que no final das contas ele não ficou em Manaus. Ele foi para fora. Então, por isso, imagina quanta gente que veio do interior do Amazonas ou de estados próximos para trabalhar como seringueiros e seringais, e depois que passou a fase boa, o dinheiro que foi feito aqui, os seringalistas levaram para fora, outros países, e acabou ficando muita gente em Manaus, sem ter o que fazer e sem emprego, e acabou que por isso ficou uma cidade por muito tempo bem pobre. Depois eu vou contar a história para vocês, eu vou até o Museu do Seringal, que fica um pouco longe daqui, e eu vou contar bem essa história para vocês aí, mostrar. Vamos ver a diferença entre o estilo de vida e a desigualdade entre o seringalista e os seringueiros. Então esse é o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Principal ali, zona de comércio, coisas naturais aqui, típicas da Amazônia. A arquitetura dele, muito bonita. Não é à toa, né? Bem europeia. Todas as peças vieram da Europa, assim como o Teatro Amazonas e outros prédios aqui de Manaus. Aí tem vários setores, por exemplo, esse aqui é peixes, lá tem artesanato, praça de alimentação, um monte de coisas diferentes. Produtos típicos aqui de Manaus, peixe, farinha. E é um mundo aqui. Muito artesanato aqui também. Quenchar o tônico para tudo que tu imagina. Tudo que é tipo de doença. Coisa boa pro fígado, antidiabetes. Banho de assenta sempre virgem. Que é pra isso aí? Olha só. Para que serve os perfumes aqui. Tem a cachaça de jambu, famosa. Cachaça de açaí. De cupuaçu. Viagra natural.
óleo de piquiá, banha de coco, banha de jabuti, óleo de andiroba, óleo de copaíba. Aqui pertinho do mercado, então, tem... Só compra passagens para os barcos de ladinho do porto de Manaus. Então, esse é o porto de Manaus, aqui no Rio Negro. E o pessoal pega embarcação para outras cidades, barcos menores também. É isso aí. E é o suco de Brasil, o suco da Amazônia é aqui. E vai de tudo, vai mala pessoal, vai TV, sofá, só leva o que dá. Eletrodomésticos, bastante coisa ali, só leva para outras cidades, mudança, encomendas, é isso aí. Aqui perto do porto é o pior trânsito que tem aqui no centro. Muito movimentado. Estamos num sábado, tá? E tá bem parado aqui. Estamos aqui na Marina do Davi, um dos portos aqui em Manaus. E que a gente pega o barco até o Museu do Seringal. É um museu novo que fizeram, que só dá para chegar lá pelo rio. Então a gente pega um barco aqui na Marina e vai até lá. Então aqui depois de 50 minutos chegamos ao Museu do Seringal. Museu Seringal Vila Paraíso. Essa é a casa do coronel seringalista. Mesa de jantar, tudo do bom de melhor que tinha naquele período. Objetos, artefatos caseiros de primeira na época. Uma casa assim de alguém que tem dinheiro, que tinha dinheiro na final do século XIX, 1890 mais ou menos. Então essa representação do que seria uma casa típica de um seringalista. Então essa aqui é a casa de aviamento. Aqui vende tudo o que eles precisavam fazer para usar na floresta. Querosene, coisas para transportar borracha. Aqui botava na cabeça para iluminar à noite. Então aqui ficavam anotadas as dívidas de cada seringueiro, quanto que custava pagar. E nunca acabava a conta, sempre... Vendia borracha, ganhava uns troquinhos e a gente ia comprar mais coisa. Era feito um esquema para o cara nunca se livrar de pagar. Essa aqui é a balança, né? A balança que era sempre adulterada. Adulterada, né? Para menos, né? Então praticamente ninguém aqui conseguiu fazer dinheiro. Não. Só ficava devendo. É, imagino. Essa aqui é borracha legítima, é isso? Legítima. Tá. Entendi. Então essa casa do aviamento, que seria... Como exemplificar como era uma escravidão disfarçada, né? Era um jeito que o esquema que era feito não tinha, era impossível o seringueiro sair livre daqui. Que ele vinha de outra cidade, outra região para cá, tentar a vida nessa ilusão, né, que dava certo ser seringueiro na época da borracha, ou época de ouro da borracha. Só que era um esquema que era feito, pagava um pouco pela borracha, ainda era adulterada a balança, né? E os produtos eram caros. Sempre precisava comprar coisas novas, então nunca sobrava dinheiro pro seringueiro. Então vamos fazer um corte assim, transversal. Ó, aqui dá pra ver que tem um pouquinho aqui, ó. Tem um pouquinho. Fazia um corte e saía então o látex que fazia a borracha. Então essa aqui é a casa, né, entre aspas, dos seringueiros. Aqui que eles faziam com o látex da borracha, que acabava, depois de muito trabalho, virando isso aqui. É outra coisa que ele me explicou ali, é que a maioria do que vinha para cá era nordestino. O que acontece? Né, os barões da borracha faziam uma propaganda que aqui era fácil enriquecer, então trouxe o povo de lá para cá. O barão até pagava a viagem deles até o Nordeste, né, principalmente até aqui. E quando chegavam aqui, que eles perceberam que era uma armadilha, e que a viagem de volta, né, eles tinham que pagar pelo trabalho deles com a borracha. Isso exemplifica mais um dos elos, né, que exemplifica como era uma escravidão mesmo. O cara chegava aqui achando que ia se dar bem, ia fazer dinheiro trabalhando e nunca saía daqui. Era uma prisão de fato, né?
Agora estamos chegando na orla e praia da Ponta Negra. Que parte turística aqui de Manaus. Aqui o letreiro de Manaus. E a praia ali embaixo. Aqui tem um morrinho que dá para sentar. A gente consegue ver a orla e a praia da Ponta Negra. E também tem a visão da ponte do Rio Negro. Naquela que eu mostrei ontem lá do Mirante. Esse aqui é o outro lado dela. Aqui o pessoal jogando vôlei. Tem várias barracas aqui. Estilo praia mesmo. Tem a barraca perto da orla e lá as cadeiras perto do rio. Aí tem os mirantes, tem aqui, tem ali. Aí tem essa estrutura aqui, que sinceramente não sei para que seria. Acho que é tipo um palco. E aí aqui fica a plateia para alguma apresentação, não sei. O pessoal faz tipo um piquenique aí. Área de lazer aqui em Manaus. Tem até salva-vidas, tá pensando o quê? Manaus também tem praia. É da Ponta Negra. R$15 latão de Heineken, ainda veio com gelo em volta. Então tá de boas aqui. E pagode no fundo. Essa música é muito boa. Então essa aqui é a hora de Ponta Negra. Hora bem praiana mesmo. E aí os prédios bonitos aqui. Dessa área nobre aqui de Manaus. Bom, a gente está indo em Mirante para ver o pôr do sol, mas vi um lugar melhor. Não tinha me tocado ontem. Vai ficar ali lá embaixo. Vou descer e ver dali da ponta do pôr do sol. Só porque eu desci ameaçou não dar pôr do sol. Brincadeira. Até que deu. Deu um pouquinho de pôr do sol. Então, um belo pôr do sol aqui no domingo. Aí pra não criar briga com o pessoal de Manaus, ontem eu fui no show do evento, né, que tinha do Caprichoso. E aí hoje vamos no do Garantido, do Boi Vermelho. Retornando então, fiquei 1 hora e pouco ali. Teve um pouquinho mais de gente hoje do que ontem, não sei se tem mais torcida, até pedi pro pessoal aqui qual que era que tinha mais torcedores, né? Disseram que era meio que igual. Só que talvez hoje é sábado, tem um pouquinho mais de gente do que ontem. Mas não parece ser uma coisa muito de rivalidade, de briga e tal. Ontem eu vi 2 ou 3 com camisa do Garantido, né? Na festa do Caprichoso, e hoje também não parece ser algo muito rivalidade de briga, assim, mas o pessoal aqui é fanático. Lembrando que o festival nem é em Manaus, é em Parintins e é tipo final de junho, 20 e poucos de junho aí que tem o festival ali de Parintins. Bom, então agora eu tô aqui no Porto da Ceasa, que é o segundo porto aqui de Manaus, tem importância. Aqui que sai alguns passeios, como Encontro das Águas e até os botos, etc. Eu peguei um pombo, vou ficar 3 dias na selva. Só que como esse passeio do boto e do Encontro das Águas também se vê nesse passeio diário aqui em Manaus, então eu vou incluir junto no vídeo de Manaus. Vai ter um vídeo específico desse passeio na selva, vou ficar 3 dias. Então já convite para assistir esse vídeo aí que vai ficar bem bacana. Daqui para cá já é o Amazonas. Bom, tô aqui já na floresta. Já passei umas atividades aqui, vou ficar 3 dias aqui numa mata, vou fazer um vídeo sobre isso também.
E aí eu esqueci de fazer o fechamento do vídeo de Manaus. Então vou fazer ele agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, para ter uma noção se os vídeos estão ficando legais ou não, se as pessoas gostam desse tipo de vídeo. Eu acho que eu faço um jeito assim de mostrar a cidade de uma forma mais espontânea, né? Sem muita frescura, né? Não gosto pelo olhar assim de quem tá passeando assim pela rua. Esse é o meu estilo de vídeo e espero que vocês estão gostando deles. Inclusive já fica o convite para assistir o vídeo que eu tô fazendo aqui na floresta, que tá muito bacana. Não acabou ainda, né? Tem mais um dia, mas assim, tá muito massa mesmo. Ficou muito bom. Eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Se você gosta assim de coisas de natureza, vocês vão gostar bastante. Vou deixar aqui o link na descrição. Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter assistido. Abraço.